Seus rivais a humilharam por ter uma mãe de cor, mas o que aconteceu no palco mudou tudo. Era uma manhã nublada, como se o próprio céu tivesse pressentido o mal-estar que pairava na escola. Lara, uma estudante de dança de apenas 16 anos, sentiu o peso dos olhares de desprezo dos colegas enquanto caminhava para o ensaio do grande espetáculo de talentos. Com seu cabelo crespo e volumoso, ela se destacava em meio ao mar de cabeleireiros impecáveis e estilos padronizados. A mãe de Lara, uma mulher negra, trabalhava duro como enfermeira e sempre a apoiava. Mas a presença dela na vida de Lara se tornava um fardo nas paredes frias da escola elitista. Os sussurros de mestiça e diferente chegavam até ela como flechas, heranças de um preconceito entranhado. Lara sempre foi ameaçada por rivalidades cruéis, mas nunca deixou que isso a parasse. A dança era sua verdadeira paixão, e ela se preparava, coração acelerado, para o momento que poderia mudar tudo. Na semana do espetáculo, a escola fervilhava com os rumores da apresentação de Lara. As pessoas se reuniam em grupos, rindo, fazendo piadas de mau gosto, como se fossem juízes de um tribunal que não existia. Contudo, Lara não se deixou abalar. Isso só a fez treinar ainda mais, sua determinação se intensificando como uma chama prestes a explodir em luz. O dia do show chegou e a atmosfera estava carregada de tensão. As luzes do auditório brilhavam intensamente e o cheiro de ansiedade pairava no ar. Lara esperava seu turno nos bastidores, cercada por colegas que a ignoravam. O que ninguém sabia era que ela havia preparado uma dança única, uma fusão de ritmos que contaria a história de sua vida, de sua cultura. E de suas raízes misturadas, sua mente girava, cheia de memórias e dores, enquanto seu corpo esperava ansiosamente o sinal. Então chegou sua vez. Com o coração na boca e suor escorrendo pela testa, ela tomou uma respiração profunda e pisou no palco. Mas antes que pudesse começar, as luzes se apagaram de repente. O público ficou em silêncio e o breu que envolveu Lara, inesperadamente, não a paralisou. Em vez disso, fez algo despertar dentro dela, uma escuridão. Memórias há muito enterradas começaram a surgir. Ela se lembrou de sua avó dançando, do cheiro do tempero da mama nos almoços de domingo, da força da sua mãe enfrentando olhares desconfiados. A conexão com a ancestralidade pulsava como um tambor em seu peito. O tumulto ao redor não seria mais que um eco distante. E assim, Lara dançou. Sua dança ressoou em meio ao apagão. Era uma explosão de emoções, um grito por aceitação e reconhecimento. Os olhos dos colegas começaram a se abrir, e murmúrios dançaram pelo ar, encantados e atordoados. Conforme ela se movia, entendia que essa apresentação era mais do que uma busca por aplausos. Era uma revelação. E no instante em que a luz voltou, Lara estava emocionada, mas também confusa. O que significaria expor sua identidade nesse momento? O que aconteceria agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. E assim, no instante em que as luzes voltaram a brilhar, o coração de Lara estava acelerado. Mas o que ela não esperava era o que estava prestes a acontecer. Do fundo do auditório, um grito cortou o ar. Era uma voz firme, mas cheia de desespero. Parem, vocês não sabem o que estão fazendo. Todos olharam para trás, confusos, e naquele momento a figura de uma mulher apareceu na entrada do auditório, seu rosto pálido iluminado pelas luzes do palco. Era Isabelle, a mãe de Lara, mas havia algo diferente. A expressão dela estava carregada de uma emoção intensa, e aos poucos a incredulidade deu lugar ao silêncio genuíno. Isabelle, o que você está fazendo aqui? Uma das colegas de dança de Lara perguntou, sua voz trêmula. Isabelle respirou fundo, seus olhos cheios de lágrimas. Foi minha culpa. Tudo isso. Eu não queria que Lara passasse pelo que eu passei. Não queria que ela houvesse que lidar com o que lidamos.
Mãe de cor, ser diferente não deveria ser um fardo. O coração de Lara disparou novamente, não apenas pelo susto, mas por um sentido de traição. O que a mãe estava tentando dizer? O que ela havia escondido? O murmúrio da plateia crescia, as pessoas sussurrando, trocando olhares. Algumas faziam gestos de reprovação, outras pareciam simpáticas. Mas todos estavam concentrados em Isabelle, que continuava a falar, agora mais intensa. Eu não sou só enfermeira, sou também sua mãe. Eu me neguei durante anos a encarar a verdade sobre a nossa história. Nunca falei sobre sua avó, sobre as lutas e os triunfos. De nossas ancestrais! Mas elas estão dentro de você! O rosto de Lara se transformou em uma máscara de surpresa. Sua mente girava. O que sua mãe estava revelando? Uma herança que ela nunca soube que tinha? Suas pernas tremiam no palco, mas ela não conseguia se mover. Isabelle então revelou um segredo devastador. Eu sempre tive vergonha, Lara. Vergonha do que minha mãe passou. E por medo, eu nunca me permiti ser quem sou. Até agora. A voz dela começou a falhar. A sua dança que sempre faltou na nossa história. Mas o que eu posso fazer agora? Perdoe-me, meu amor. Um estrondo ecoou como um trovão na sala. O olhar de Lara se encheu de confusão. Seus sentimentos se misturavam numa tempestade. Como poderia sua mãe ter carregado esse peso sozinha? Como um amor tão forte podia ser ligado a uma dor tão profunda? Finalmente, a plateia estava dividida. Alguns se levantaram aplaudindo, enquanto outros olhavam escandalizados. O silêncio que se seguiu era palpável. Lara sentiu um nó na garganta apertar. O que essa revelação significava para ela? E para o que estava tentando expressar em sua dança? Dois mundos colidindo em um palco iluminado, a expectativa pairando no ar. O público não sabia, mas Lara estava prestes a fazer uma escolha. Ignorar a verdade ou abraçar tudo que havia sido escondido. E agora, o que você vai fazer, Lara? Uma voz ecoou pelo auditório. Um dos alunos pergunta, sua expressão repleta de curiosidade e temor. No fundo, um eco de perguntas ressoava. O que viria a seguir? Lidar com as revelações da mãe? Ou transformar a dor em arte, finalmente abraçando a própria narrativa entre os olhares julgadores? O futuro de Lara dependia dessa escolha. E o tempo parecia parar enquanto ela ponderava. Lara sentiu a tensão no ar. As palavras da mãe Isabelle estavam queimando em sua mente. O que você vai fazer, Lara? A voz ecoou novamente. Ela olhou para a plateia, atenta e dividida, mas tudo parecia turvo. A confusão transformou-se em um nó na garganta. O palco parecia um buraco negro de expectativas. Mas antes que pudesse responder à pergunta que pendia sobre ela, um estrondo cortou o silêncio. As luzes do auditório piscavam. O murmúrio da plateia virou alvoroço. Lá, espantada, olhou em volta. Um homem apareceu à porta com um olhar furioso, os músculos tensos como se tivesse prestes a explodir. Caricê, ele gritou. Era Marco, o diretor da escola. Ele nunca tinha feito algo assim antes. As expressões eram de espanto, e os olhares passaram a se concentrar nele, ao invés de Lara. Isso. Isabelle, este espetáculo toma vergonha. Vocês não têm respeito pela imagem da nossa escola. Marco avançou, ignorando completamente a presença de Isabelle. Ele mirou Lara e continuou. Como você tem coragem de se apresentar assim? Ah, e essa dança? Não pode ser. Sua voz ecoou como um trovão. O coração de Lara batia acelerado. Uma onda de vergonha a invadiu. Esse não era o meu objetivo. Ela tentou se defender, mas a voz tremia. O que ele queria dizer? Antes que pudesse entender, Marco se virou para Isabelle. E você, Isabelle? Esperamos que você esteja ensinando sua filha a se comportar de acordo com nossos padrões. Essa cena é inaceitável. Ele gesticulou dramaticamente. Os murmúrios foram se intensificando na plateia. Pessoas começaram a rir, mas não de uma forma gentil. Era um riso de zombaria. Isabelle, com os olhos enormes, levou um passo à frente. Eu não vou deixar você me intimidar. Nossa história, nossas lutas não são uma vergonha. E nem a dança da minha filha. Ela parecia a cada momento mais forte. As palavras dela começaram a ter peso, mas Lara estava perdida, dividida entre o orgulho por sua mãe e o medo do que o diretor podia fazer. Foi então que Marco fez algo inesperado. Ele se virou para Lara e, com ar de condescendência, disparou. Você realmente acha que as pessoas podem se importar com sua dança? A vida não é um baile, Lara. É sobre adequar-se. E você falhou nisso.
As palavras dele cortaram como uma faca. Corações se aceleraram no auditório. Um falso aplauso se iniciou. Era uma cena ensaiada em um show de horrores. Lara estava em choque. Ela desejava a terra sob seus pés. Desejava desaparecer. Tira sua mãe de cena. E faça um favor a todos nós, Marco ordenou, suas palavras ecoando sombrias. Um grito explodiu da plateia. Gritos de apoio a Lara, enquanto outros insultavam. As vozes se mesclavam, e o caos tomou conta. Lara desejava que o momento desaparecesse, mas a cena não parecia ter fim. De repente, algo inacreditável aconteceu. Isabelle, à beira das lágrimas, tirou algo do bolso, um pedaço de papel bem amassado. Você acha que eu não sei quem eu sou? Que não sei de onde venho? Olhe. Ela abriu o papel e, sob as luzes intensas, o conteúdo começou a brilhar. Revelou-se um documento, algo que parecia ser uma certidão. O murmúrio virou um grito coletivo de espanto. Essa é a prova, Isabelle continuou. Eu sou mais do que você pensa, Marco, e ela também. Um de nós é mais especial do que você consegue imaginar. O público ficou em choque, e os olhares começaram a se voltar uns para os outros com perguntas. Havia uma razão para esconder isso. Isabelle virou-se para Lara. A emoção era uma tempestade em seu rosto. Mas eu não posso mais. Eu não posso deixar você carregar isso sozinha. Você precisa saber a verdade. Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. O que mais havia? As vozes da plateia se misturavam, entre risadas, dúvidas e um novo tipo de interesse, até mesmo desespero. A revelação tinha mudado tudo. O futuro dela estava em jogo, e a dança que Lara havia preparado, a luta pela aceitação, tornava-se insignificante diante do que estava sendo revelado. Qual é a verdade, mãe? Ela não suportava mais a pressão. Os olhares cortavam sua pele. A resposta estava prestes a sair, mas tudo o que sabia, todas as certezas que tinha, pareciam estar se desfazendo como fumaça. Pedia-se um clímax, um sentido, mas tudo o que Lara sentia era uma expectativa ardente. O que viria depois? O que as palavras da sua mãe significavam? E quais segredos ainda estavam escondidos? A plateia estava prestes a descobrir sua verdadeira história. Mas o que isso significava para Lara? Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava diante dela, fervilhando como uma tempestade. Qual é a verdade, mãe? A angústia em sua voz ecoava por todo o auditório. Seu olhar buscava a compreensão, a resposta que poderia mudar tudo. Os murmúrios da plateia aumentavam, cheios de curiosidade e julgamento. Isabelle, com os olhos brilhando de emoção, respirou fundo e começou a falar. A verdade é, eu não sou apenas enfermeira. Sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer, mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi está aqui neste papel. Ela levantou a certidão, e com isso, um sussurro coletivo percorreu a sala. O que teria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar, e finalmente soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira. O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, um ruído vivo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos entusiasmados entrou correndo. Riam e gritaram, como se quisessem chamar a atenção. No entanto, algo estava errado. Todos no auditório perceberam. O comportamento deles estava além do esperado. Então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. Era a sua amiga Aninha, que estava no meio da agitação com um olhar frenético. Lara, você precisa saber. Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. O murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu, Aninha? Lara estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe. A polícia está olhando por ela. Você não vai acreditar, Lara. Ela está sendo procurada. O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. Sua mente estava uma confusão. Que polícia? Por quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados de choque.
As revelações estavam se acumulando como ondas de um tsunami. Tá brincando? Lara não conseguiu controlar a própria voz. O que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tem um passado. Falei com a minha mãe. E, gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador de uma sirene à distância fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. O que mais estava escondido? O que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios, como se tudo aquilo fosse uma grande performance, um espetáculo de horrores. O que mais você não me deu? Contou. Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. A dança, a herança, tudo se misturava em uma teia de confusão. É complicado, Lara. Eu queria, Isabelle começou, mas a sirene ficou mais alta e a realidade começava a drená-la. Lara não conseguia pensar. A plateia se agitou, murmurando. Todo aquele calor, toda a expectativa, agora estavam em conflito. Ela precisava de uma resposta, mas a verdade estava se dissolvendo em mentiras. O palco, antes iluminado de sonhos, agora parecia uma armadilha. O futuro dela estava pendurado em um fio. E agora? O que vai acontecer? A pergunta pairava no ar, enquanto Lara sentiu um nó na garganta. A catedral de sentimentos que ela construiu estava prestes a desabar, a interromper o ritmo de sua vida. O que significava isso? O que ela faria a seguir? A história, antes tão clara. Entrando em um território sombrio e incerto, Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava diante dela, fervilhando como uma tempestade. Qual é a verdade, mãe? A angústia em sua voz ecoava por todo o auditório. Seu olhar buscava compreensão, a resposta que poderia mudar tudo. Os murmúrios da plateia aumentavam, cheios de curiosidade e julgamento. Isabelle, com os olhos brilhando de emoção, respirou fundo e começou a falar. A verdade é... Eu não sou apenas enfermeira. Sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer, mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi está aqui, neste papel. Ela levantou a certidão e, com isso, um sussurro coletivo percorreu a sala. O que teria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar e, finalmente, soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira. O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, um ruído vindo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos entusiasmados entrou correndo. Riam e gritaram, como se quisessem chamar atenção. No entanto, algo estava errado. Todos no auditório perceberam. O comportamento dele estava além do esperado. E então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. Era sua amiga Aninha, que estava no meio da agitação com um olhar frenético. Lara, você precisa saber. Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. Um murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu, Aninha? Estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe. A polícia está olhando por ela. Você não vai acreditar, Lara. Ela está sendo procurada. O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. Sua mente estava uma confusão. Que polícia? Por quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados de choque. As revelaciones estaban se acumulando como ondas de un tsunami. ¿Você está brincando? Lara não conseguiu controlar a própria voz. Que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tinha um passado. Falei com a minha mamãe e, gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador de uma sirene à distância fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar.
Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. O que mais estava escondido? O que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios. Como se tudo aquilo fosse uma grande performance, um espetáculo de horrores. O que mais você não me contou? Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. A dança, a herança, tudo se misturava em uma teia de confusão. É complicado, Lara. Eu queria, Isabelle começou, mas a sirene ficou mais alta e a realidade começava a drená-la. Mas então, um oficial da polícia apareceu na entrada do auditório, com uma expressão séria. Senhoras e senhores, precisamos da presença de Isabelle imediatamente. Ele declarou, a voz firme e direta. A tensão no ar era palpável. Não, mãe! Lara soltou um grito, mas o oficial avançou bloqueando seu caminho. Precisamos esclarecer algumas questões, Isabelle. Você está envolvida em um caso criminal muito sério, ele disse, enquanto o público murmurava em choque. O coração de Lara despencou. O que sua mãe havia feito? O que mais estava por trás disso? Então, sem aviso, Isabelle puxou o papel da certidão e, em um ato impulsivo, gritou. Eu não sou uma fugitiva. Eu fui obrigada a esconder a verdade não apenas sobre mim mesma, mas sobre quem eu realmente sou. Eu. A voz dela falhou, revelando a fragilidade. Nesse instante, tudo mudou. Antes que pudesse terminar, alguém da plateia gritou. Ela é uma criminosa. Outros acompanharam, a multidão se dividindo entre os que a apoiavam e os que a condenavam. Lara estava em um turbilhão. Ela mal conseguia processar a distância crescente entre suas lembranças da mãe cuidadosa e a mulher que agora era vista como uma criminosa por tantos. O silêncio que se seguiu era sufocante e, ao olhar para Isabelle, Lara se deu conta de que a mulher que tinha como modelo não era quem ela pensava. Você tem que ir, ela disse, quase uma súplica, enquanto as lágrimas escorriam pelo seu rosto. O que mais poderia esconder? O que mais estava por vir? Havia algo maior, algo que poderia destruir tudo. As luzes do auditório começaram a piscar, enquanto a tensão crescia e a realidade se desenrolava diante dela. Lara sabia que a escolha de sua mãe afetaria não apenas a vida dela, mas todo seu futuro. E a única coisa que conseguia pensar era como tudo isso pôde acontecer. Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava diante dela, fervilhando como uma tempestade. Qual é a verdade, mãe? A angústia em sua voz ecoava por todo o auditório. Seu olhar buscava a compreensão, a resposta que poderia mudar tudo. Os murmúrios da plateia aumentavam, cheios de curiosidade e julgamento. Isabelle, com os olhos brilhando de emoção, respirou fundo e começou a falar. A verdade é, eu não sou apenas enfermeira, sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer, mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi está aqui, nesse papel. Ela levantou a certidão e um sussurro coletivo percorreu a sala. O que teria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar e finalmente soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira. O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, um ruído vindo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos, entusiasmados, entrou correndo. Riam e gritaram como se quisessem chamar atenção. No entanto, algo estava errado. Todos no auditório perceberam. O comportamento dele estava além do esperado. E então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. Era sua amiga Aninha, que estava no meio da agitação com um olhar frenético. Lara, você precisa saber. Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. O murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu, Aninha? Lara estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe. A polícia está olhando por ela. Você não vai acreditar, Lara. Ela tá sendo procurada.
O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. O quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados. As revelações estavam se acumulando como ondas de um tsunami. Você tá brincando? Lara não conseguiu controlar a própria voz. O que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tem um passado. Falei com a minha mãe e, gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador. Deu uma sirene à distância. Fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. O que mais estava escondido? O que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios. Como se tudo aquilo fosse uma grande performance, um espetáculo de horrores. O que mais você não me contou? Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. É complicado, Lara. Eu queria. Isabelle começou. Mas a sirene ficou mais alta, e a realidade começava a drená-la. Mas então um oficial da polícia apareceu na entrada do auditório, com uma expressão séria. Senhoras e senhores, precisamos. Da presença de Isabelle, imediatamente, ele declarou, a voz firme e direta. A tensão no ar era palpável. Não, mãe! Lara soltou um grito, mas o oficial avançou, bloqueando seu caminho. Precisamos esclarecer algumas questões, Isabelle. Você está envolvida em um caso criminal muito sério, ele disse, enquanto o público murmurava em choque. O coração de Lara despencou. O que sua mãe havia feito? Isabelle puxou o papel da certidão e, em um ato impulsivo, gritou. Eu não sou uma fugitiva. Eu fui obrigada a esconder a verdade não apenas sobre mim mesma, mas sobre quem eu realmente sou. A voz dela falhou, revelando a fragilidade. Nesse instante, tudo mudou. Para de mentir, gritou alguém da plateia. Uma mulher se levantou, sua expressão cheia de raiva. Eu conheço você. Você não é quem diz que é. Vocês não sabem a verdade. A mulher estava tremendo de indignação. O público ficou em silêncio, prendendo a respiração. Lara sentiu o frio na barriga. Que está falando? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. Uma mulher como você não pode ser artista. Uma mulher que fugiu da sua verdadeira vida. Mentirosa. A mulher estava visivelmente agitada e continuou a gritar, a fúria em seus olhos. E então a bomba explodiu. Eu sei sua verdadeira mãe, Lara. Isabelle é apenas uma impostora. O choque na sala foi palpável. Lara sentiu que o chão se abria novamente sob seus pés. O quê? Sua mente girou. As peças estavam se movendo de um jeito que ela não conseguia entender. Ela olhou para Isabelle e os olhos da mulher estavam cheios de pânico. Não, isso não pode ser verdade, Lara gritou, enquanto seu coração tentava acompanhar os pensamentos caóticos. Que verdade era essa? Que a mulher estava dizendo. Agora tudo estava em ruínas. O passado, as mentiras, as danças, tudo girava em uma espiral sem fim. A plateia começou a murmurar, nervosa, o caos instalado. Lara estava dividida entre duas verdades que se confrontavam, e a dúvida queimava dentro dela. O que mais estava escondido? Os olhos de Isabelle estavam cheios de medo, mas havia também uma chama de determinação. Não acredite nela, Lara. Ela quer te manipular. Eu sou sua mãe. Mas Lara estava perdida em um mar de confusão. Quem sou eu? O que está acontecendo, mãe? O desespero a envolvia. Esta noite deveria ser sobre aceitação, acolhimento e autoafirmação. Agora parecia um pesadelo. E com a sirene ecoando na distância, Lara percebeu. O que mais ela não sabia sobre sua própria vida? O futuro parecia ainda mais incerto do que antes, e com um nó na garganta. Ela se preparou para um desfecho que poderia mudar tudo novamente. O auditório estava prestes a ver mais do que apenas a dança. Estava prestes a testemunhar a verdade inegável de uma identidade que poderia ser mais complexa do que qualquer um poderia imaginar. Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava diante dela, fervilhando como uma tempestade. Qual que é a verdade, mãe? A angústia em sua voz ecoava por todo o auditório. Seu olhar buscava compreensão. A resposta que poderia mudar tudo. Os murmúrios da plateia aumentavam, cheios de curiosidade e julgamento. Isabelle, com os olhos brilhando de emoção, respirou fundo e começou a falar.
A verdade é, eu não sou apenas enfermeira. Sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer, mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi tá aqui, neste papel. Ela levantou a certidão e um sussurro coletivo percorreu a sala. O que peria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar e finalmente soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira. O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, um ruído vindo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos entusiasmados entrou correndo. Riam e gritaram, como se quisessem chamar atenção. No entanto, algo estava errado. O comportamento deles estava além do esperado. E então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. É a sua amiga Aninha. Estava no meio da agitação com um olhar frenético. Lara, você precisa saber. Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. O murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu, Aninha? Lara estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe. A polícia está olhando por ela. Você não vai acreditar, Lara. Ela está sendo procurada. O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. O quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados. As revelações estavam se acumulando como ondas de um tsunami. Você tá brincando? Lara não conseguiu controlar a própria voz. O que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tem um passado. Falei com a minha mãe e, gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador de uma sirene à distância fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. O que mais estava escondido? O que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios, como se tudo aquilo fosse uma grande performance, um espetáculo de horrores. O que mais você não me contou? Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. É complicado, Lara. Eu queria. Isabelle. Começou, mas a sirene ficou mais alta e a realidade começava a drená-la. Mas então, um oficial da polícia apareceu na entrada do auditório, com uma expressão séria. Senhoras e senhores, precisamos da presença de Isabelle imediatamente, ele declarou, a voz firme e direta. A tensão no ar era palpável. Não, mãe! Lara soltou um grito, mas o oficial avançou, bloqueando seu caminho. Precisamos esclarecer algumas questões, Isabelle. Você está envolvida em um caso criminal muito sério, ele disse, enquanto o público murmurava em choque. O coração de Lara despencou. O que sua mãe havia feito? Isabelle puxou o papel da certidão e, em um ato impulsivo, gritou. Eu não sou uma fugitiva. Eu fui obrigada a esconder a verdade não apenas sobre mim mesma, mas sobre quem eu realmente sou. A voz dela falhou, revelando a fragilidade. Nesse instante, tudo mudou. Mas antes que alguém pudesse processar as palavras, outro grupo irrompeu pela porta. Fitando a multidão, uma figura alta e familiar surgiu, com um olhar intenso. Era Rafael, o pai de Lara, que nunca aparecera. Ela lampou os olhos. Não podia ser. Isabelle, o que você está fazendo? Rafael exclamou, revelando-se mais nervoso do que habitual. Eu não posso deixar que eles aprendam. Os rostos na plateia quase caíram em uníssono. Lara olhou para os dois, a confusão a consumindo. Pai, o que está acontecendo? A palavra saiu como um sussurro. Eu estava apenas tentando te proteger. Rafael disparou, e a plateia silenciou mais uma vez. Isabelle, sua fuga não é por acaso. Você está envolvida em algo muito maior do que pensa. A plateia estava em absoluto silêncio, absorvendo cada palavra.
O olhar de Lara se alternava entre os dois, sentindo a verdade. Despedaçar-se à sua volta. O que você quer dizer, pai? E respirando pesadamente, ele continuou. Havia um plano que envolve o tráfico de arte e outras coisas. Coisas que envolvem a nossa família. As palavras caíram como uma bomba. Lara sentiu a terra tremer sob seus pés. A mente dava voltas. Sua mera presença ali, dançando, poderia significar algo muito mais profundo e perigoso. Olhou para Isabelle, que agora parecia uma sombra da mulher forte que conhecia. Você tá me dizendo que tudo isso foi só uma fachada? A voz de Lara estava presa na garganta. Por que você nunca me contou? O que mais você esconde? Como posso confiar em você agora? Rafael olhou de volta para ela. Sua expressão era um misto de dor e esperança. Lara, precisamos sair agora. Não sei o que mais pode acontecer. O que você pode fazer com a dança? Precisamos das suas habilidades. Com a dança? Mas eu só quero ser aceita. Sentindo a pressão aumentar, Lara sabia que uma escolha precisava ser feita. A sirene na distância se aproximava. O que aconteceria agora? Ela estava presa em uma trama de mentiras, espera e um presente sombrio que ameaçava engoli-los a todos. O futuro nunca foi tão incerto e, ao mesmo tempo, tão próximo. O palco estava repleto de segredos. As luzes brilhavam intensamente. Mas a sombra da verdade pairava a cada passo. Lara sentiu o chão se abrir sob seus pés. A revelação estava diante dela, fervilhante como uma tempestade. Qual é a verdade, mãe? A angústia em sua voz ecoava por todo o auditório. Seu olhar buscava a compreensão, a resposta que poderia mudar tudo. Os murmúrios da plateia aumentavam, cheios de curiosidade e julgamento. Isabel, bom número, bom final. Com os olhos brilhando de emoção, respirou fundo e começou a falar. A verdade é, eu não sou apenas enfermeira, sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer. Mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi está aqui, neste papel. Levantou a certidão e um sussurro coletivo percorreu a sala. O que teria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar e, finalmente, soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira. O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, um ruído vindo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos entusiasmados entrou correndo. Iam e gritaram, como se quisessem chamar a atenção. No entanto, algo estava errado. O comportamento deles estava além do esperado. E então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. Era sua amiga Aninha, que estava no meio da agitação, com um olhar frenético. Lara, você precisa saber! Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. O murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu? Aninha? Lara estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe! A polícia está olhando por ela! Você não vai acreditar, Lara. Ela está sendo procurada. O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. O quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados. As revelações estavam se acumulando como ondas de um tsunami. Você tá brincando? Lara não conseguiu controlar a própria voz. O que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tem um passado. Falei com a minha mãe e, gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador de uma sirene à distância fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. Que mais estava escondido? Que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados. Um sorriso satisfeito nos lábios, como se tudo aquilo fosse uma grande performance, um espetáculo de horrores.
O que mais você não me contou? Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. É complicado, Lara. Eu queria. Isabelle começou, mas a sirene ficou mais alta e a realidade começava a drená-la. Mas então, um oficial da polícia apareceu na entrada do auditório, com uma expressão séria. Senhoras e senhores, precisamos da presença de Isabelle imediatamente. Ele declarou, a voz firme e direta. A tensão no ar era palpável. Não, mãe! Lara soltou um grito, mas o oficial avançou, bloqueando seu caminho. Precisamos esclarecer algumas questões, Isabelle. Você está envolvida em um caso criminal muito sério, ele disse, enquanto o público murmurava em choque. O coração de Lara despencou. O que sua mãe havia feito? Isabelle puxou o papel da certidão. E em um ato impulsivo, gritou, eu não sou uma fugitiva. Eu fui obrigada a esconder a verdade, não apenas sobre mim mesma, mas sobre quem eu realmente sou. A voz dela falhou, revelando a fragilidade. Nesse instante, tudo mudou. Mas antes que todos se recuperassem do choque, um grito cortou o ar, uma voz conhecida. Não pode ser você, Isabelle. Era uma mulher, vestida de maneira austera, com um olhar carregado de ressentimento. As palavras dela reverberaram como um trovão no auditório. Lara virou-se rapidamente. Quem é você? A curiosidade e o medo se entrelaçaram em seu peito. Eu sou a irmã dela, a mulher respondeu, sua voz cortante pelo desespero. E ela nunca me contou a verdade. Você não sabe o que está acontecendo, Lara. Sua mãe é uma criminosa. Ela acabou com a nossa família. O choque tomou conta da plateia. O murmúrio aumentou. Criminosa? Lara perguntou, a mente girando. Como assim? Ela roubou as danças, a tradição, tudo, e não tarou por aí. Agora ela está atrás de um tesouro, algo que não deveria estar em suas mãos. O rosto da mulher estava contorcido pela emoção. Eu vim aqui para impedi-la de fazer algo terrível. O silêncio se estabeleceu. Lara mal respirava, tentando processar tudo. Uma herança de mentiras, traições, conflitos familiares. Ela olhou para Isabelle, como se pudesse ver a vida dela desmoronando sob os olhos. É verdade, mãe? A voz da Lara tremia. Você estava atrás de um tesouro? O que está acontecendo? Lara não pôde evitar. Todo o voo da sua vida parecia estar em risco. O que mais havia escondido sob a superfície? A plateia, antes receptiva, agora assistia ao desenrolar do drama como se fosse um filme de terror. Olhos estavam voltados para Isabelle, que parecia um canto escuro no meio da luz. Ela tremia, a boca seca em busca de palavras. Lara, não é isso que você pensa. Eu só queria te proteger. A mulher a interrompeu. Proteger? Ela está apenas tentando salvar a própria pele. E ao fazer isso, arriscou a vida e a reputação de todos nós. O som da sirene se aproximava, e Lara percebeu que a reviravolta a havia jogado em um labirinto sem volta. O que deveria ser um momento de autoafirmação e dança estava se transformando em um pesadelo surreal. As vozes da plateia se misturavam em críticas e murmúrios confusos, e o tempo parecia se arrastar, cada segundo queimando intensamente. Olhar para a mãe, essa figura que ela sempre admirou, agora significava questionar tudo. E agora o que fazemos? Lara sussurrou, uma mistura de dor. Em confusão. As luzes do auditório começaram a oscilar novamente, como um aviso, prenunciando mudança de toda a natureza. Uma escolha exigida, uma verdade desmascarada. O legado familiar estava se desfazendo como um castelo de cartas, e Lara sabia que, entre a dor e a incerteza, um caminho tinha que ser escolhido. O que ela faria agora? E a que verdade ela teria que se dividir? O futuro estava tão nebuloso quanto as luzes em torno dela. A verdade é, eu não sou apenas enfermeira. Sou também uma artista. Eu dançava antes de você nascer. Mas eu não pude continuar. A vida nos separou das nossas raízes e da nossa verdade. O que eu escondi está aqui, nesse papel. Ela levantou a certidão e um sussurro coletivo percorreu a sala. O que teria nessa certidão? Lara se contorcia de ansiedade. Seus dedos tremiam. Isabelle parecia hesitar e finalmente soltou a bomba. Sua avó, Lara, ela não era só uma mulher forte. Ela fazia parte de um grupo de artistas de rua, uma famosa dançarina de capoeira.
O que você viu como vergonha era, na verdade, a nossa herança. Sempre foi. Mas antes que pudesse terminar, o ruído vindo da porta interrompeu o momento. Um grupo de alunos, entusiasmados, entrou correndo. Riam e gritaram como se quisessem chamar a atenção. No entanto, algo estava errado. O comportamento deles estava além do esperado. E então, entre eles, Lara avistou uma figura familiar. Era sua amiga Aninha, que estava no meio da agitação, com um olhar frenético. Lara, você precisa saber. Ela estava ofegante. Suas palavras pareciam um grito de socorro. A plateia estava agitada, tentando entender o que se passava. O murmúrio cresceu. Isabelle franziu a testa. O que aconteceu, Aninha? Lara estava prestes a perguntar também, mas antes que pudesse abrir a boca, Aninha gritou. É a sua mãe. A polícia está olhando por ela. Você não vai acreditar, Lara. Ela está sendo procurada. O impacto das palavras foi como um choque elétrico. O coração de Lara começou a disparar. O quê? Olhou para sua mãe, que estava paralisada, os olhos arregalados. As revelações estavam se acumulando como ondas de um tsunami. Você tá brincando? Lara não conseguiu controlar. A própria voz. O que você quer dizer? Aninha se aproximou, a expressão dela cheia de desespero. Havia um motivo para ela ter se escondido. Ela tem um passado. Falei com a minha mãe e... Gente, a sua mãe é uma fugitiva. O ar na sala parecia ter sido cortado. A plateia agora estava em silêncio absoluto. O som aterrador de uma sirene à distância fez dezenas de corações acelerarem. Lara mal conseguia respirar. Era como se o mundo ao seu redor estivesse colapsando. Todas as verdades para as quais ela estava se preparando foram despedaçadas. Não, isso não pode ser verdade. Ela olhou para Isabelle, que agora parecia um espectro. O que mais estava escondido? O que mais sua mãe não lhe contara? O diretor, Marco, observava de braços cruzados, um sorriso satisfeito nos lábios, como se tudo aquilo fosse uma grande performance. Um espetáculo de horrores. O que mais você não me contou? Lara perguntou, agora com lágrimas nos olhos. A pressão do momento era insuportável. É complicado, Lara. Eu queria. Isabelle começou, mas a sirene ficou mais alta e a realidade começava a drená-la. Mas então, um oficial da polícia apareceu na entrada do auditório, com uma expressão séria. Senhoras e senhores, precisamos da presença de Isabelle imediatamente, ele declarou, a voz firme e direta. A tensão no ar era palpável. Não! Mãe! Lara soltou um grito, mas o oficial avançou, bloqueando seu caminho. Precisamos esclarecer algumas questões, Isabelle. Você está envolvida em um caso criminal muito sério, ele disse, enquanto o público murmurava em choque. O coração de Lara despencou. O que sua mãe havia feito? Isabelle puxou o papel da certidão e, em um ato impulsivo, gritou. Eu não sou uma fugitiva. Eu fui obrigada a esconder a verdade. Não apenas sobre mim mesma, mas sobre quem eu realmente sou. Eu? A voz dela falhou, revelando a fragilidade. Nesse instante, a plateia flutuou em um abismo de confusão e as luzes começaram a piscar. O clima estava carregado, quase elétrico. Todos prenderam a respiração e então ao fundo um grito cortou o ar novamente. Era um homem que se aproximava. Sua presença imponente era impossível de ignorar. Isabelle, a verdade não pode permanecer escondida. Ele gritou, fazendo o pânico acontecer um segundo antes do silêncio respeitoso. Todos se viraram para encará-lo, desconcertados. Lara reconheceu a voz. Era Tiago, o ex-marido de Isabelle, que ela achava que nunca mais viria. Lara olhou para a mãe. O que ele faz aqui? Sussurrou ainda atordoada. Mas a cena se desenrolava rapidamente e Lara não podia deixar de notar que Tiago trouxe algo nas mãos. Uma pasta preta. Ele se aproximou de Isabelle, a intensidade em seus olhos presa entre amor e desespero. Você sabe disso, não sabe? Ele disse, sua voz baixa, mas cheia de severidade. Maria não era apenas uma dançarina. Ela era uma ativista. Ele virou-se para o público. Não apenas uma figura do passado. Ela lutou contra a corrupção que você, Isabelle, tenta esconder. A plateia estava em choque. Era uma verdade que ninguém esperava. Quem é Maria? Lara perguntou. O nó na garganta dificultando as palavras. Tudo estava desmoronando. Nossa avó, Tiago respondeu. Ela enfrentou pessoas poderosas. E o que você não sabe, Lara, é que Isabel se envolveu na mesma batalha. Um rugido ecoou pelo auditório, mas agora não era de apoio, era de pavor. O que mais não sabiam sobre Isabelle?
O que ela tinha feito para estar a ponto? De ser presa, Lara não sabia como reagir. Seu coração disparava enquanto buscava respostas. As luzes piscavam novamente, aumentando a energia tensa no ar. Ela não pode ser detida, não agora. Precisamos da verdade, e não apenas de mentiras. Tiago vociferou com a sua voz ecoando um alerta. A plateia estava dividida. Alguns observavam, outros aplaudiam e outros, temerosos, saíam do auditório. O caos começou a se instalar. Lara sentiu-se presa entre duas serpentes de realidades, cada vez mais confusa. As revelações e os sentimentos oscilavam como a luz sob um manto de incerteza. Quando tudo parecia perdido, um estrondo ressoou pela sala. Algo ou alguém havia colidido contra a porta dos fundos, exatamente onde Tiago estava. A força fez com que a porta se abrisse, revelando uma sala cheia de pessoas de terno. Os oficiais que aguardavam e, com eles, o peso da verdade. Caíra sobre ela. A tensão era insuportável. O semblante de Tiago mudava entre determinação e medo. Lara ainda lutava para se entender em tudo isso. Que mais tinha que descobrir? Aplaudir ou gritar? O que estava por vir? Ela precisava de respostas. Ela precisava enfrentar seus demônios. Mas a cada passo, mais dúvidas surgiam. Ele virou-se, seu olhar refletindo a tempestade que se formava. Maria, não pode deixar que já seja tarde demais. Agora, tudo dependia de Lara. O futuro, o passado, tudo se entrelaçava em um momento decisivo. Lara sentiu o ar pesar sobre ela, enquanto a confusão se espalhava. A sala estava em caos, a sirene cada vez mais próxima. Mas tudo o que conseguia pensar era em sua mãe. Que mais você esconde, mãe? A pergunta ecoava na mente dela. Isabelle olhou para Tiago, as palavras coladas na garganta. É minha. Vida, Tiago. Eu tentei manter Lara fora disso. Sua voz estava trêmula. O público respirava pesadamente, absorvendo cada palavra. A tensão era palpável, como um fio prestes a se romper. Tiago avançou, seu olhar fixo em Isabelle. Você não pode só fugir e deixar Lara tirar tudo pro alto. Ela precisa saber quem realmente é. Ele parecia desesperado, e isso chamou a atenção de Lara. Ela queria entender, mas a dor e o medo abafavam suas emoções. Você me traiu, mãe. Lara soltou, sua voz cortante. O ar ficou parado, e todos olharam para Isabelle. Ela parecia pequenininha, como se o peso do mundo tivesse em seus ombros. Não foi traição, foi medo. Isabelle respondeu, as palavras saindo em um turbilhão. Medo de que você carregasse esse fardo também. Nesse momento, uma onda de compreensão atravessou Lara. Todas as inseguranças, revoltas, composições e erros. Todos os olhares, as provocações, os sussurros. Ela percebia que a dor da mãe era semelhante à sua. Naquele exato instante, uma conexão se formou. Mas a tensão teve um novo ápice quando um oficial se aproximou, criando uma barreira física. Senhora Isabelle, você tem direito a um advogado. Preciso que venha comigo. O olhar de Isabelle encontrou o de Lara, um misto de desespero e amor. Lara, eu não sou uma criminosa. Você precisa acreditar em mim. As palavras dela foram como um golpe no peito. Mas havia mais em jogo. Essa história não é apenas sobre culpa e vergonha, mas sobre encontrar o caminho entre a verdade e a liberdade. Eu acredito em você, mãe, Lara respondeu. A coragem fazendo seu coração pulsar mais forte. Mas também preciso saber toda a verdade agora. Não quero mais segredos. O público estava dividido. Alguns se moviam inquietos, outros se solidarizavam com a dor dela. A verdade vai te libertar. Tiago se virou para Lara. E você pode dançar sua verdade. Isso pode ser o seu futuro. A música começou a tocar suavemente ao fundo, como um eco de suas raízes. Lara sentiu a batida em seu coração. Essa era a sua chance de seguir em frente. Mãe, eu dançarei por nós. Dançarei por todas as histórias que não são contadas. A energia na sala mudou. As vozes, antes críticas, se tornaram murmúrios de apoio. As verdades acumuladas começavam a fluir como água em um rio. Lara respirou fundo e, seguindo o compasso da música que nascia de dentro dela, começou a dançar. Um movimento de cada vez, ela expressou a luta da sua mãe, as dores que ambas carregavam e a esperança de liberdade. O público, agora investido de um novo ar de respeito e admiração, começou a se deixar levar pela dança. As lágrimas escorriam pelo rosto de Isabel, mas um sorriso brotou. Tiago ficou parado, observando a transformação da filha,
o realinhamento de uma história dolorida que finalmente encontrava seu tempo de renascimento. Quando a música parou, a sala estava em silêncio. Lara parou, ofegante, e olhou para a plateia. O que é que viria agora? O futuro se desenhava diante dela. Uma bruma nebulosa, mas cheia de possibilidades. Meu amor, Isabel disse, quase um sussurro. É hora de reconstruir nossa verdade. As palavras a fortaleceram, e Lara percebeu que a dança era apenas o começo. Ela tinha o poder de moldar sua história. O que é que acontecerá agora? Lara pensou, mas havia uma coisa certa. Ela não estava mais sozinha. Então, em meio ao ar carregado de emoções e o eco de aplausos misturados. Com sussurros, uma nova jornada começava para elas. E a história ainda tinha muitos capítulos para serem escritos. E antes que tudo se desvanecesse, uma voz baixinha da plateia ressoou. Nós estaremos aqui para apoiar. Esse momento de apoio foi como um sopro de vida. Lara sorriu, a esperança renovada. E agora, aqui está a sua chance. Você não pode perder as próximas histórias exclusivas. Se inscreva imediatamente no canal e acompanhe cada detalhe. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que mais pessoas tenham acesso a essas narrativas. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. E compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final impactante. Esse é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa história. Não espere nem mais um segundo.